Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 8 de novembro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e de maneira presencial os alunos que estão aqui hoje são eles: o João Gabriel Venâncio, o João Pedro, o João Gabriel Machado, o Vitor, a Mariana, o Guilherme, o Richard, a Maria Eduarda, a Bianca, a Yasmin e a Lauane. Os demais alunos, não, no caso, há demais alunos, né? Só a Flávia que faltou. Porém, essa aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde os alunos, quando faltam, devem assistir e colocar as suas atividades e conhecimento em dia. Os demais não. O material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 2, referente ao 3º bimestre. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, vamos relembrar qual é a habilidade que nós estamos estudando. São duas: habilidade EF06MA13 e habilidade EF07MA02. Objetos de conhecimento: cálculo de porcentagem por meio de estratégias diversas, sem fazer o uso de regra de 3. Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. Página 136, sequência de atividades 2, parte 4. É formada pelas aulas 7 e 8. Elaborar situações problema que envolvam porcentagem com a ideia de acréscimo ou decréscimo. Objetivo das aulas: elaborar situações problema que envolvam porcentagem com a ideia de acréscimo. Elaborar situações problema que envolvam porcentagem com a ideia de decréscimo. Elaborar situações problema que envolvam porcentagem com a ideia de acréscimo ou decréscimo, com o uso de calculadora. Página 136. Tem um recadinho para vocês antes. Estudantes, a lista de atividades a seguir tem o objetivo de que vocês possam elaborar situações problema sobre porcentagem, tentar recriar pelo que vocês já viram e, tentem recriar pelo que vocês já viram em outras situações, ou mesmo situações de vida que vocês já vivenciaram. Sejam criativos e elaborem as atividades conforme as orientações. Então preste bem atenção. Eu vou dar alguns exemplos aqui, vocês vão resolver junto comigo, mas depois vocês criam de vocês. Certo? Então vamos lá. Número 1. Elabore uma situação problema que seja possível inserir um objeto que tenha sofrido um acréscimo em seu valor atual. Eu vou usar como exemplo aqui que o João Pedro fez. Uma loja tinha uma variedade de produtos. Entre eles, tinha um produto que custava R$10 e sofreu um aumento de 5% para mais, ou seja, o aumento é para mais, isso aí. Quais valor ele custará agora? Aí presta atenção aqui. Quantos por cento teve o acréscimo? 5%. Você foi muito campeão na elaboração, só que na resolução se deu uma erradinha aqui. Vou mostrar para você. Então, resolvendo o problema do João Pedro. Se valia 100% e teve um acréscimo de 5%, quantos por cento vai ser agora? 25.
105%. Aí o produto era de R$10, então vezes R$10. Aí a gente faz o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 105 vezes 10 aumenta 1, 0, 1050, muito bom. Dividido, 100 vezes 1, 100. Quanto zero eu cortei? A vírgula vai andar quantas casas para o lado esquerdo? 2, duas. Então ela vai custar R$10,50. Você confundiu 5% com R$5. Para aumentar R$5 tem que ser um aumento de 50%. E eu recomendo que você troque os 5 por 50. Aí dá certinho. Mas muito bem, João Pedro. Parabéns. Deixa eu ver a do João Gabriel como que é. É a mesma coisa. É a mesma coisa, então você copiou, Aí ficou registrado aqui, depois ele mostra, tá? Pra sua mãe. Você copiou na cara dura aqui. Bom, eu vou passar o meu exemplo, depois vocês podem fazer um que nem o João Pedro fez, que ele fez por ele mesmo. Resposta pessoal, vou dar um exemplo meu. Em uma conta de luz, o valor de R$150 com vencimento no dia 10. Mas se pagarmos após o vencimento, tem um acréscimo. Acréscimo é mais ou é menos, João Pedro Machado? João Gabriel Machado? Acréscimo é o quê? É mais ou é menos? Mais? Tem que ficar olhando pros outros para responder pra você, né? Você estava fazendo careta aí a hora que eu perguntei. Eu acho. Pena que não filma para mostrar a careta sua. Continuando. Então vai ter um acréscimo de 7% no valor da conta. Quanto será o valor dessa conta após o dia 10? Então, usando a mesma tática. 100%. Mais quantos? Mais 7. 7%. Tudo isso em cima de 100. Aí eu multiplico pelo valor da conta. Qual é o valor da conta? 7. Não. Não, O valor da 100. conta. 150 inteiros. Multiplico de cima de baixo pelo de baixo. Antes eu tenho que somar lá. 100 mais 7 dá 107. Sobre 100, 107% vezes 150 inteiros. Faz 107 vezes 150. Ah, não consigo fazer cabeça, professor. Tem importância, monta a continha. 107 vezes 150. Corta o zero, vem aqui embaixo. 5 vezes 7, 35. Subiu o 3. 5 vezes 0. 5 vezes 0, 5. 0. Com mais 3 você subiu? 3. 5 vezes 1. 5. Esse 0 já estava morto, que foi cortado. Agora matamos 5, com a cruzinha. 1 vezes 7. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0. 0. 1 vezes 1. Resolve tudo. 0 mais nada. 0. 5 mais nada. 5. 3 mais 7. 3. 10. Ficou 0, sobe 1. 1 mais 5. 5. 6. 6 mais 0. 6. 6. 1 mais nada. 1. Deu 16.050. Dividido. 10 vezes 1. 100 vezes 1. 100. Cortei quanto zero? 2. A casa vai andar quantas? Para a esquerda, a vírgula? 2. 2. 1, 2. Quantos que vai pagar então depois do dia 10? R$160 e 50 centavos. Certo? Opa, vou apertar pause. Não vou apertar pause não. Que depois vocês podem elaborar o de vocês. Certo? Exercício número 2. São quantos exercícios? 4? 4. Observe a situação a seguir. A criação de coelhos de Marcos, que tinha antes 5 coelhos, passou em pouco tempo a ser 13 coelhos. Nada a ver. A coleção de perfumes de Aline, que antes era de 4 perfumes, passou a ser de 12 perfumes. C. O restaurante de Emanuel atendia cerca de 50 pessoas por dia. Depois da reforma, ela passou a atender 120 pessoas por dia. Virando a página 137.
Em cada situação apresentada, houve um acréscimo nos números iniciais. Elabore 3 situações problema em que o acréscimo ocorrido em cada exemplo seja o mesmo que o acréscimo elaborado às suas elaborações de situações problema. Bom, tem gente que ia fazer assim. Eu tinha R$5 e depois ganhei mais dinheiro, fui para 13. Usou o mesmo número, né? 5 para 13. Eu tinha 4 coelhos, depois eu tive 12 coelhos. Mudou ali, né? Num campo de futebol tinha torcida de 50 pessoas, depois passou para 120. Usou mesmo os números, não usou nada proporcional, né? Então vou dar um exemplo aqui, ó. No exemplo A, teve um aumento de quantos? 13. 8, não foi? De 5 não foi para 8? 8 é o que teve de aumento. 5 é o que estava. Quantos que é? 8 dividido por 5 vezes 100. Dá 160. Ou seja, teve um acréscimo de quantos? 160. 8. Calma aí, deixa eu apertar pausa aqui. Nossa, regra de 3. Continuando aqui, presta atenção. Então aqui, dá para resolver com regra de 3, mas a gente não vai resolver com regra de 3. Então aqui, ó, 5 é o que você tinha. Eu vou mostrar como que é a regra de 3, mas nós não vamos resolver com regra de 3 ali em cima. 5 era o que você tinha. Depois você teve um aumento de quantos coelhos? 8. 8 coelhos a mais, não é verdade? Porque 5 com mais 8 vai para quantos coelhos? Vai para 13. 5 equivalia a 100% dos coelhos. É o que eu tinha. Eu tinha não. O que Marcos tinha. 8 representa quantos por cento? Aí se faz a regra de 3. Cruza e multiplica. 5 vezes x. 5x. Pare de fazer isso, João, por favor. Igual a 8 vezes 100. 8 vezes 100. 5 vezes o x é igual a... mas você não vai aprender nunca a regra de 3 se você copia na hora que eu estou explicando. 8 vezes 100 dá 800, certo? Eu quero descobrir o valor do x. X é igual a 800. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Quantos que dá 800 dividido por 5? 400. Não. 400 não. 250. 160. 160. Vamos mostrar aqui, ó. 800 dividido por 5. 1 vezes 5 dá 5. 8 que tira 5 dá 3. Abaixou o 0. 6 vezes 5 dá 30. Acabou. Abaixou o 0. E se abaixou? Tem que resolver. 0 vezes 5 dá 0. Acabou. 160 por 100. Esse é um jeito, fazendo a regra de 3. O outro jeito é isso aqui, ó. Se coloca a relação entre eles. O aumento dividido pelo que ele tinha e multiplica por 100. Eu gosto mais do que eu vou mostrar agora. Quantos coelhos ele tem agora? 13. Dividido. Quantos coelhos ele tinha antes? 5. Multiplica isso aqui por 100. Para, João Pedro, de copiar na hora que eu estou explicando. João Gabriel. 100 inteiros. Aí se multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1.300 dividido por 5. Aí você vai chegar 1.300 dividido por 5. 2 vezes 5 dá 10. Sobrou 3. Abaixa o 0. E se abaixou? 6 vezes 5, 30. Vai dar 0. Abaixa o 0. E se abaixou? Tem que resolver. 0 menos 0, 0. Quantos por cento? 260 por cento. Aí você vai falar, nossa senhora, mas teve aumento. Calma. Lembre-se, você já tinha 100%. Foi para 260. Quantos que aumentou? 160. Você pega o 260 e tira o 100 que você já tinha. Então, menos o 100 que eu já tinha, o aumento real foi de 160 por cento. E o exercício B, no exemplo B? Deixa eu ver se na resposta vai subir primeiro. Aí uma resposta pessoal minha. Em uma plantação de couve, há 2.000 cabeças de couve.
Com o lucro obtido nessa colheita, o agricultor, dono dessa plantação, quer aumentar a sua plantação em 160%, a mais do que nessa safra. Quantas cabeças de couve ele irá plantar? Então ele tinha 2.000, certo? 2.000 cabeças de couve. E ele vai ter um aumento, isso aqui é 100%. Ele vai ter um aumento de quantos por cento? 160. 160%. Ou seja, ele vai ter quantos por cento? 260%. Vezes 2.000 cabeças de couve. 2.000 vezes 260. Montar a conta, né? Vocês conseguem fazer a cabeça? Ó, vou pôr o 260 em cima e o 2.000 embaixo. Alguém sabe por que eu coloquei o 2.000 embaixo? É porque é menor. Não. Para cortar os zeros. Aí fica menor. Aí você acertou. 2 vezes 0. 0. 2 vezes 6. 12. Foi 1. 2 vezes 2. 4 com mais 1. 5. 520 mil dividido por 100. Ó, corta um zero em cima, corta um zero embaixo, corta um zero em cima, corta um zero embaixo. Ficou quantos? 5.200. Será que é isso? Vamos provar com a calculadora. 2.000 cabeça de couve mais 160% igual a certinho, tá? Vou apertar pausa aqui um pouquinho. Continuando. Agora no exemplo B, presta atenção. Aline tinha 4 perfumes. Olha aqui, ó. Turminha, presta atenção. A Aline tinha 4 perfumes e passou a ter 12. Quantos por cento ela teve de acréscimo? Vamos ver? 12 vezes 100. 40%. 1.200. 4 vezes 1. 4. Não, 20%. Quantos que dá? 1.200 dividido por 4. Dá... 1.200 Eu dividido sei, por 4. É, Quem vezes 4 dá 12? 600. Quem vezes 4 dá 12? 300. Quem vezes 4 dá 12? Quem vezes 300? 3. Não. 3 vezes 4, 12. 2 que tira 2, 0. 1 que tira 1, 0. Abaixou o 0. E se abaixou? 0 vezes 4, 0. 0 que tira 0, 0. Abaixou o outro 0. E se abaixou? Tem que resolver. 0 vezes 4, 0. 0 menos 0, 0. Quantos por cento de aumento? 300. Não. Foi para 300%. Quantos por cento de aumento? 100. Quantos? Não. 100%. 3 não. 100%. Ah, 600 então. 3,0. Não. Eu tô vendo. Não. 3%. 100. 30%. Não. Ah, por que você não fala? Ué, se ela tinha 100% e foi para 300%, Era 200. 200% de aumento. Eu esqueci. É os 300 menos o Eu não gosto da regra de 100. três. Lembre disso. Isso aqui não é a regra de 3. A regra de 3 daria 200 direto, só que tinha mais conta para fazer. Não, não gosto dessa tudo, gosto daquela lá que 600. Então, ela teria um aumento de 200%. Olha o exemplo que eu trouxe aqui, ó. João, qual dos 3 será? Eu. João é o artilheiro do time do bairro. É você então, João? Você é louco. No ano passado, ele marcou 8 gols no campeonato da cidade. Olha, é Nesse ano, ele triplicou muito bom. seus números de gols. Você é louco. Certo? Ele teve um aumento de quantos por cento em relação à marca do ano anterior? Se ele tinha 8 24. e triplicou, foi para 24. Quantos por cento é? 24. 24. Quantos por cento? 24 vezes 100, 2.400. 8 vezes 1,
8. 2.400 dividido por 8, É... trezentão, que nem você falou já hoje. Quer dizer que ele teve um aumento de 200%. Se ele já tinha 100% e foi para 300, ele teve um aumento de 200%. Vou apertar pausa aqui e a gente continua depois do recreio. Nossa, vocês acham que... O senhor pausou agora, senhor? Ah, isso aqui mesmo? Pausou já. Ah, não. Não. Tá susto? Imagina o recreio inteiro gravando, hein? C. O restaurante de Manuel atendia cerca de 50 pessoas por dia. A parte de baixo da fração é quantos? 23, senhor. Acabei de tomar fora. A parte de baixo é quantos? 50, que era o que tinha por dia. Depois da reforma ele passou para 120. 120. E aí, para descobrir porcentagem, multiplico por 6. 100 inteiros. Embaixo é o número 1. Nós já fizemos isso daí? 50 vezes 1. 50. 120 vezes 1.200. dá 1.200. Não. Dá 12.000. Viu? Aumenta 2 zeros no 120. Afim. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Ficou 1.200 dividido por 5. Quantos que dá 1.200 dividido por 5? Ué, mas você não falou que era 12.000? 12.000 dividido por 50. Cortou um zero em cima, cortou um zero embaixo. Eu coloquei lá 12.000 agora porque você falou. Cadê minha borracha? Foi mal. Achei. Não tem importância. Ah! Quase. Vamos lá. 1.200 dividido por 5. Quem vezes 5 chega perto do 12 sem passar? 160. É 1, né? 2, né? Quem perdeu 5? Quem vezes 5 chega perto do 12 sem passar? Vezes 2, porque 2. vezes 3, né? Isso, vai passar, né? 2 que tira 0. 2. 1 que tira 1. 0. Abaixo o 0. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 5 dá 20? 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 que tira 20, 0. Abaixo o outro 0. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 5 dá 0? 0. 0 vezes 5 dá 0. 0 que tira 0? 0. Quantos que deu? 240. Então, se era 100% e passou a ser 240%, qual foi o aumento em porcentagem? 140%. Muito bem. E aí, um exemplo aí, ó. Resposta pessoal. Aqui é letra C, tá? Tá marcado B ali, mas é C. Uma empresa gastou 20 metros cúbicos de água em um mês. No outro mês, ela teve um gasto de 48 metros cúbicos de água. Devido ao aumento ter sido muito grande, a empresa fornecedora de água recomendou que observassem se não estava tendo vazamento de água na empresa. Em quantos por cento foi o aumento do consumo de água? Mesmo procedimento aqui, ó. Agora nós vamos descobrir quantos por cento. Cadê minha caneta? Achei. Era consumido 20 metros cúbicos, passou a ser consumidos 48 metros cúbicos. Vezes 100 inteiros. 48 vezes 100, você coloca o 48 e aumenta 2 zero. Dividido 20 vezes 1, 20. Corta um zero, corta um zero. 480 dividido por 2. 480. Ah, não sei. 240%. Tinha 100%, foi para 240, então é só fazer 240 menos 100. Quantos que vai dar? 140% de aumento. É muito aumento, hein? Vou apertar pausa por alguns minutinhos aqui e a gente já vai pro próximo. Continuando.
Exercício número 3. Ainda na página 137. Considere a situação problema a seguir. O número de venda de pães de uma panificadora antes do fechamento de uma indústria próxima a ela era de 1.000 pães por dia. Após o fechamento dessa indústria, passou a ser de 400 pães por dia. Elabore uma situação problema em que o decréscimo, agora é para mais ou é para menos? Para menos. Decréscimo é Para menos. O decréscimo percentual das vendas de certo produto seja igual ao exemplo apresentado. Qual vai ser o decréscimo percentual? Então vamos lá. Embaixo da fração é sempre a quantidade que tinha. Quantos que tinha antes? 400. Não. Tinha 1.000. 1.000. Depois, com a empresa fechando, a indústria fechando, passou a ser 400. Aí a gente faz vezes 100 inteiros. 40.000. 400 vezes 100 aumenta 2, 0. 100. Não, é 100, não. 1.000 vezes 1 Isso é difícil. dá 1.000. Você é louco? Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. 40 dividido por 1. 40. 40%. Então tá. Quanto que foi o decréscimo? É de 40%. Não. Não. Ai. Menos 40%. Não. Ai. Era 100 e caiu para 40. 60? 60%. Por que 60? Porque mais tinha 40 100. assim. Tinha 100. Tirou 60. Decréscimo. Tirou 60 para chegar no 40. Então ele teve um decréscimo. Se eu for fazer é sempre assim. 40 menos 100. Aí você vai chegar na resposta de menos 60%. O menos indica que foi decréscimo. E aí vem um exercício aqui, quer ver? Que eu fiz, elaborado lá para poder dar de exemplo. Ó, no exemplo acima teve um decréscimo, né, de 600 reais. 600 pães. 600 dividido por 1.000 vezes 100, 60%. Teve um desconto, ou seja, decréscimo de 60%. Resposta pessoal. Esse aqui é o exemplo que eu fiz, usei a couve-flor de novo lá. Em uma plantação de couve, há 200 cabeças de couve. Como é couve-flor, né, que tem cabeça, é isso? Né, porque é repolho. A couve é só folhinha. Couve é só folhinha. Repolho também daria melhor, né? Repolho é uma cabeça bem bonitinha, bem fechadinha. Então lá, 2.000 cabeças de couve-flor. Como o lucro obtido não foi o esperado, o agricultor dono dessa plantação quer diminuir sua plantação para 800 cabeças de couve na próxima safra. Esse daí já conta. Quantos por cento ele diminuiu? Então lá, ele tinha 2.000 e diminuiu para 800 vezes 100 inteiros. 1.200. O de cima vezes de cima dá 800 vezes 100, aumenta 2 zero. 2.000 vezes 2, 2.000. Corta o zero de cima, corta o zero de baixo. Corta o zero de cima, um de baixo. Um de cima, um de baixo. 80 dividido por 2, 40%. Ou seja, se ele tinha 100% e ele diminuiu para 40%, ele diminuiu 60%. Ah, professor, e se eu não quiser pensar que quanto eu faço? Faz 40 menos 100. 40 menos 100 dá menos 60. Ou seja, um desconto de 60%. Certo? Pause para registro. Então, próximo exercício, exercício número 4. Página 138. Deixa eu ver se voltou a gravar. Voltou. 4. Elabore uma situação problema que determine as soluções de problema que em algum momento apareçam as frases apresentadas a seguir. Então tem que pensar nessa frase, tem que aparecer essa frase. Antes havia 60 carros, sofreu um acréscimo de 20%. Decréscimo. Um decréscimo, isso mesmo, obrigado.
E aí, uma resposta pessoal minha aqui, ó. Em uma empresa de carro, em uma empresa de aluguel de carros, antes havia 60 carros. Sofreu um decréscimo de 20% de sua frota. Com quantos carros conta essa empresa? O exercício está aí, mas o exercício não é difícil de elaborar. Vamos resolver? Como que ficaria aqui? E agora? Quantos carros tinha a empresa? 60. Esses carros equivalia a 100% dos carros. E aí sofreu um decréscimo. O que quer dizer decréscimo? Oi? Diminuiu quantos? 20%. Então, agora nós vamos resolver. 60 carros vezes 100 menos 20%. Continua a nossa resolução. 60 vezes 20 menos 100 menos 20, João Gabriel. 100 menos 20 vai dar 80. Isso. 80 o quê? Hã? Não, tá falando Então. o professor vai estar com 80 o quê? 80%. Isso. 80 por 100. Dividido 60 em 3. 60 vezes 80. Consegue fazer de cabeça ou não? 6 vezes 8 dá... Isso mesmo. Como que faz? 6 vezes 8, tá certo? 6 vezes 8 dá quantos? 48. Quanto zero aumento? 4.800. Isso, aumento 2 zero. Aí, já fiz a minha equipe, cara. Entendeu? Não é pra você tocar. 100 vezes 1. 100. Agora divide aqui. 4.800 dividido por 100. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. 48 dividido por 1. Ah, muito difícil. 48 carros. Muito difícil. Ele passou a ter 48 carros. Difícil. A letra B, ele pede outra parte aí, ó. Qual é o trecho que ele fala? Foi pago 800 reais. Depois do Natal, ele ou ela sofreu um decréscimo de 10%. Aí eu trouxe a seguinte proposta aqui, ó. Em uma promoção de Natal, uma loja estava vendendo TVs. João comprou um modelo em que foi pago 800 reais. Depois do Natal, ela sofreu um decréscimo de 10%. Com esse decréscimo, qual é o novo valor da TV? Vamos lá, como que faz essa conta? 800 vezes É, daquele outro jeito. Eu achei que era do outro. 100%, teve um decréscimo de quantos? De 10%. 10% pode ser com porcentagem ou dividido por 100, que é a mesma coisa. Copia 800 vezes. Quantos que dá? 100 menos 10. Aí, João Fernando. João Lara. vai. Deixa eu chamar. Vai, João. Eu. Vai. 100 menos 10. 100 menos 10 dá zero. Que? Não, 100 reais. Tira 10 reais. 100. Tira 10, desculpa, senhor. Não vi. É 90? Isso, agora vamos mudar reais. 100% menos 10%. Menos 10% dá 90%. 90%? Isso. 90%. Embaixo do 800 tem 1. Vamos fazer essa aqui agora? Será que dá de novo, Guilherme, daquele jeito? 800 vezes 90. O que eu faço? 8 vezes 9. 8 vezes 9 dá 80. Não, é. 72. Quanto zero vai aumentar? 2. Dá 7. Não. 2 zero daqui, mais um zero lá. Vai aumentar 3 zero. 72 mil. 100 vezes 1. 100. Corta um zero lá, corta um zero aqui. Corta um zero lá, corta um zero aqui. 720 dividido por 1. 720. Quanto que vai custar a televisão então? 720 reais. Eu falei. Pause para anotações. Bom, como eu sempre falo, na matemática é legal que dá pra fazer de outras maneiras, né? Reparem aqui nos nossos comentários aqui embaixo. Ó,
100% menos 20, 80%, vezes 100. Isso aqui é o que nós já tínhamos feito, né? Nos dois. 60, Oi? Os dois deu igualzinho a quanto que nós fizemos. Vezes 60, tá errado. Olha lá, próximo então. Página 138, exercício número 5. Usando uma calculadora, elabore e resolva uma situação problema em que um produto sofra um acréscimo de 5% e em seguida sofra um decréscimo de 5%. Então preste bem atenção. Vou dar um exemplo que vocês vão fazer de cabeça comigo. Fica o mesmo preço. Imagina, isso que eu ia perguntar. Fica o mesmo preço? Fica. Pode. Sim. Sim, ué. Então teve um acréscimo de 5% e depois um decréscimo de 5%. Então vamos lá. Vocês acham que fica o mesmo preço? Sim. Vamos ver aqui, ó. Uma geladeira custava R$1.000 e teve um aumento de 5% no início de novembro. E quando começou o mês de dezembro, o gerente resolveu dar um desconto de 5% sobre o preço atual. Quanto ficou custando a geladeira? Como ele fala para usar calculadora, eu vou usar a calculadora. R$1.000 Você. mais 5%. Opa! 5% de R$1.000 é quantos reais? 50. Então quantos que ficou valendo a geladeira? 1.050. Agora, menos quantos por cento? Menos 5%. 5% de 1.050 é R$52,50. Por quê? Ué, Falei. você não vai ter 5% de 1.000, é 5% de 1.050. Aí quantos que ela vai ficar valendo? R$997,50. Se eu falasse assim, viu? Mas se eu falasse, então tá bom, então vamos mudar aqui. Não, por causa de R$2,50. Agora vamos mudar então para 50% e voltou a ser 50. A geladeira custava R$1.000. Teve um aumento mais 50%. A geladeira passou a custar R$1.500. Agora ela vai ter um desconto de 50%. A geladeira passou a custar R$750. Mas Porque você não está tendo um aumento de R$50 e um desconto de R$50. Você está tendo um aumento de porcentagem. Então preste bem atenção agora aqui. Vitor, depois se pega no Richard. Agora Sai, não. loucão. Mas não estava pegando nele mesmo? Não. Passando a mão no braço dele. Então lá, continuando aqui. Fugiu da aula. Vamos lá. João, presta atenção, João Pedro. Você ficou curioso aqui, R$1.000, certo? Teve um aumento de 5%. Então ele vai aumentar 5%. E aí a gente fazendo aqui assim vai dar o quê? 5.000 dividido por 100. Aí se corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero. Vai aumentar quantos reais? 50. Então era R$1.000 com mais R$50, R$1.050. Agora você vai ter um desconto de 5%. Então 1.050 vezes 5%. 1.050. Nossa, que 5 feio. Vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 0, 0. Com mais 2, 2. 5 vezes 1, 5. Então teve lá 52,50. 100 vezes 1, 100. Cortei 2 0, a vírgula vai dar 2 casas. Então agora vai ter um desconto de R$52,50. Por isso que ele fica R$997,50. Olha lá, aqui é quantos que ela foi parar o preço e depois o preço que ela foi parar. Eu vou finalizar a aula e já volto aqui para vocês. Por aqui nós terminamos a aula de hoje. Por favor, para a lição de casa amanhã.
Aulas 1 e 2, triângulos, classificação em relação aos seus lados. Exercício 1 até o 5, da página 139 até a 143. Hoje nós terminamos a sequência de atividades 2. Para quem assistiu pela internet, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.